Oi, pessoal, tudo tranquilo com vocês? Hoje nós vamos falar sobre termoquímica. O que é termoquímica? Termoquímica é a química do calor, ou seja, ela estuda calor, a parte termo referente a calor e química, tá? Agora eu quero uma coisinha de vocês. Vamos fazer um pouquinho mais interativo. Quero que vocês coloquem a mão de vocês numa parede que está perto, tá? Ou pode ser até no piso, pode ser ali. O que tu sentiu? Tá? Eu colocando aqui na mesa próxima, eu tenho que sensação? Eu tenho a sensação que está fria, tá? Eu tenho essa sensação aqui. Agora, por que eu falo sensação? Porque a primeira coisa que vocês vão ter que ter noção é que frio só existe em sensação. Frio não é uma energia, porque frio não existe, existe a sensação de frio. Isso existe. Agora, calor existe. Calor é uma energia. E é isso que a gente vai trabalhar, tá? Então, por exemplo, aqui, imagina ali um fósforo, por exemplo, tá? Quando tu bota fogo em alguma coisa, o que vai acontecer? Tu vai começar a liberar aquele calor. Aquela energia que estava armazenada lá dentro vai começar a sair, tá? Agora, quando tu vai, por exemplo, derreter gelo, fundir gelo, né? O que vai acontecer? Para aquele gelo derreter, ele vai ter que absorver calor. Então, o que acontece? Acontece isso. Ou tu absorve calor, ou tu libera calor. Por exemplo, imagina ali uma roupa secando, tá? O que vai acontecer para secar essa roupa? Ela vai ter que absorver calor ou vai ter que liberar calor? Ela vai absorver calor. Calor que vem da onde? Vem geralmente do sol. Então, ela vai absorver aquele calor do sol e secar. Agora, por exemplo, quando tu tem lá a boca do fogão, que ela tá ligada ali, saindo aquela chama, o que é isso? Ela está absorvendo calor ou está liberando calor? Bem, o calor está saindo dali. Então o calor tá sendo liberado, tá? Então como é que a gente pode classificar esses fenômenos? Os que absorvem e os que liberam calor. Beleza, só que a gente vai usar uma palavrinha para definir cada um deles. Qual é? Os processos endotérmicos e os processos exotérmicos. Então, endo é para dentro, quer dizer que o calor é absorvido. Exo, fora, quer dizer que o calor é liberado. Então, por exemplo, ali, o que a gente tem um processo endotérmico? Tu cozinhar o alimento. Ele vai absorver o calor para cozinhar. Uma fogueira, por exemplo, que nem tem ali no exemplo. O que vai acontecer? Ela vai liberar calor. O calor está saindo, o calor, essa energia estava contida na madeira. No momento que ela queimou, ela começou a liberar todo aquele calor, é como se fosse uma bateriazinha. O calor já estava lá dentro e tu liberou. E agora, como é que eu sei quando é endo ou exotérmico? Como é que eu sei diferenciar um? Bem, primeiro, depende do que eu estou falando. Por exemplo, quando eu botei a minha mão aqui na minha mesa ou boto na parede, tá? O que vai acontecer? Acontece o endo ou exotérmico, depende do que eu estou falando. Em relação a mim, tá? Como eu senti, tive a sensação de frio, o que acontece? Eu ganhei calor ou perdi calor? Bem, a sensação de frio é uma característica que tu perdeu o calor. Então, para mim, foi exotérmico. Aí a parede, se eu perguntar, e a parede aconteceu o que com ela? Bom, a parede pegou o calor que eu perdi. Então, para a parede, é endotérmico. Então, depende do que eu estou perguntando. Tá? Então, sempre um lado é endotérmico e o outro lado é exotérmico. Tá? Sempre que tiver ali, por exemplo, o fenômeno vai ser em relação a um objeto. Tá? Então, se perguntar o objeto, a reação, o fenômeno que aconteceu, a reação nunca é sobre a pessoa, tá? Porque as pessoas vão ter sensações. Então, é isso que vai acontecer. Por exemplo, se eu tiver que o objeto, no caso, uma reação lá com o objeto foi endotérmica e aquela pessoa está segurando aquele objeto, tá? Ou seja, aquilo ali foi endotérmico. O que vai acontecer para a pessoa? Para a pessoa, foi exotérmico. O que aconteceu comigo? Botei a mão na mesa, senti frio, então quer dizer que eu perdi calor,
tá? E esse calor foi para a parede. Então, os dois estão relacionados. Essa setinha não quer dizer que um transformou no outro, não. Mas os dois estão relacionados. Quer dizer o quê? Quando um lado é endotérmico, o outro é exotérmico, tá? Para a pessoa tem o quê? Tem sensação. Então, ela vai sentir o quê? Frio. Quando for exotérmico para a pessoa, ela vai sentir frio. O objeto não tem sensação, pelo amor de Deus. Então, o que vai acontecer? Sensação são para as pessoas. Agora, se acontecer alguma coisa, por exemplo, um objeto ser exotérmico, como assim? Tá? Tu botou a mão numa chaleirinha quente. Botou ali a mão numa chaleirinha quente. O que aconteceu? Tá? A chaleira, ela quente, ela é exotérmica. Ela está perdendo o calor dela. E quem é que está ganhando calor? No caso, se uma pessoa botou a mão na chaleira, é ela. Então é endotérmico. O que a pessoa vai sentir? Vai sentir que está quente. Tá? Então, quando um lado é endotérmico, o outro é exotérmico. Quando um lado é exotérmico, o outro é endotérmico. Quando fala sensações de frio e de quente em relação a pessoas. Tá? Então, por exemplo, o que acontece? Se tu coloca a mão no fogo, o que é? Burrice. Não se bota a mão no fogo. Tá? Mas se tu chegou perto do fogo, vamos botar assim, chegou perto. Tá? O que tu sente? Ah, eu senti quente. Por quê? Eu senti quente porque eu absorvi aquele calor. Por isso que eu tô sentindo quente, tô sentindo aquele calor para mim. Ah, então quer dizer que se eu sentir aquele calor, quer dizer que o outro cara, né, a fogueira ou o que seja pegando fogo, tá perdendo. Então ele é exotérmico. Então esse esqueminha que eu montei para vocês é bem simples de entender. Agora se eu tiver, por exemplo, o seguinte, ou dois objetos, objeto 1 e um objeto 2, tá? O que vai acontecer? Encostei um no outro, tá? Um vai ser endo, o outro vai ser exo, mesma coisa, tá? Só que não tem sensação aí. Um lado exo, o outro endo. Então os dois estão sempre um oposto ao outro, tá? Outro detalhe, então, o calor que o objeto recebe vem da onde? Vem do outro. Então sempre estão interligados. O calor não vem do nada. Agora aqui, vamos pegar esse pequeno exercíciozinho só para ver se a gente pegou bem a ideia. Tá? Considere as transformações que ocorrem em uma vela acesa. Imagina a vela. Solidificação da parafina que escorre na vela. O que é a parafina? Parafina é a cera. Imagina aquela cera lá derretendo. E daí ela está se solidificando. Quando ela está se solidificando, o que acontece? É um processo endo ou exotérmico. Tá? Então ela está se solidificando. Ela estava líquida, liquidazinha, e agora está se transformando em sólida. Como é que tu faz isso? Pensa o seguinte, o que ela teve que fazer para derreter? Para derreter, tu não vira a vela? Então não fica aquela chama na parafina? Então, para ficar líquida, ela tem que absorver calor. Para voltar a ser sólida, ela vai pegar aquele calor que ela absorveu e liberar. Então é o quê? É um processo, no caso ali, a solidificação da parafina é um processo exotérmico. Queima da parafina. Tu queimar, é difícil de imaginar que tu queimar cera de vela. Mas imagina só o seguinte, se trocar a palavra queima por papel, consegue imaginar queimar papel? Consegue. Tá? Porque a palavra queima, toda queima, sem exceção, é esotérica. Tá? Toda queima é esotérica, sem exceção. Queima papel, queima qualquer coisa, é esotérica. Vaporização da parede, transformar ela em vapor. Complicou imaginar, então troca a palavra parafina por água. Vaporiza a água, transforma ela em vapor. Para te vaporizar a água, o que tem que acontecer? O que tem que acontecer com a água? Então, o que pensa? Para vaporizar a água, o que ela tem que fazer? Para vaporizar a água, ela vai ter que fazer o quê? Absorver calor. Então, é endotérmico. Então, o que importa não é o objeto. Por exemplo, o seguinte, a parafina. Eu só troquei a palavra para te entender. Mas a vaporização, ela é um processo endotérmico. Então, aqui embaixo tem um esqueminha para vocês que vai ter o seguinte, ó. Tudo que está branco ali para vocês, ó, de sólido, líquido, né, e gasoso, ó, indo do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, e tu pulando do sólido para o gasoso direto, que é a sublimação, todos que estão naquele sentido ali branco, no caso da esquerda para a direita, né, aqueles caras ali,
eles são todos endotérmicos. Todos estão absorvendo calor para trocar de estado. Já os amarelinhos, né, que estão voltando, ou seja, os caras estão da direita para a esquerda, que é do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, ou tu pular direto do gasoso para o sólido, são todos exotérmicos, tá? Ah, mas tem algum caso que tu pule, por exemplo, do sólido para o gasoso? Existe alguma coisa assim? Existe, existe. Por exemplo, a naftalina. Naftalina, aquelas bolinhas, elas são sólidas e elas passam direto para o gás. Elas viram gás direto. Ah, existe alguma coisa que tu pode transformar do gasoso para o sólido? Sim, o próprio gelo seco. O que é o gelo seco? É gás carbônico. Só que ele está a uma temperatura tão baixa que ele ficou sólido. Tá? Existe isso. E ele também pode, do sólido, vai direto para o gasoso também, outro exemplo. Então ele não passa pelo estado líquido. Tá? Então o que a gente tem aí? Voltando. Solidificação da parafina é um processo exotérmico. A queima da parafina, toda a queima é o quê? Exotérmica. E a vaporização da parafina ela é o quê? Endotérmica. Então, tendo a classificação embaixo, agora eu vou ler o resto. Dessas transformações, apenas a 1 é endotérmica? Não, a 1 é exo. A 2 é endo? Não, a 2 é exo. A 3 é endo? Sim, a 3 é endo. Então, a resposta correta, letra C, a 3 ela é endotérmica. Tranquilo até aí? Beleza. Outro exercício. Ao se dissolver uma determinada quantidade de cloreto de amônio, ou seja, estão dissolvendo uma espécie de sal em água. A água está a 25 graus. E daí, depois de misturada, a água de 25 passou para 15. O que aconteceu com a temperatura? A temperatura aumentou ou diminuiu? Bem, foi de 25 para 15. Ela diminuiu. Então ela ganhou ou perdeu calor? Se ela foi de 25 para 15 graus, ela baixou seu calor, tá? Então, acontecendo isso, o que aconteceu com o calor que ela tinha? Aquele calor foi absorvido ou foi liberado? Hum? Isso, aquele calor foi liberado, tá? Por quê? Porque ela estava de 25 para 15 graus. Então, aquela temperatura que tinha ali, ela baixou. Então, o calor que ela tinha saiu. Então, é um processo, no caso ali, ela é exotérmica, tá? Ao se sair molhado, em local aberto, mesmo em dias quentes, sente-se uma sensação de frio. Esse fenômeno está relacionado com a evaporação da água, no caso, que está em contato com o corpo humano. Essa sensação de frio explica-se corretamente pelo fato da evaporação da água. Então, o que tem a ver? Ó, o cara tomou um banho, saiu para a rua, mesmo está quente, e o cara sentiu frio. O que tem a ver? Ó, agora estamos em sensação. Se o cara sentiu frio, o que significa? Que ele perdeu calor, isso, que nem a gente viu lá. Se o cara perdeu calor, tá? Quer dizer o quê? Se o cara perdeu o objeto que está em contato com ele ganhou. Então, o que aconteceu? É um processo. Então, ó, o que acontece? O fato da evaporação da água. A evaporação da água, ela vai ser um processo endotérmico, porque ela está pegando calor para evaporar. E da onde vem esse calor? Ela vai retirar esse calor do corpo da pessoa, por isso que tem essa sensação de frio. Tanto que o suor é o sistema de refrigeração que nós temos. Quando o nosso corpo está numa temperatura muito elevada, o que acontece? O nosso sistema liga o sistema de refrigeração automático, que é o quê? Que ele vai pegar e resfriar nosso corpo, que é jogar líquido para a camada da nossa pele, que vai absorver o restante do nosso calor e evaporar essa água. Tá? Então vai nos resfriar. Então, letra B é um processo endotérmico e vai retirar calor do corpo. Uma outra ali. Em uma cozinha estão ocorrendo os seguintes processos: gás queimando em uma das bocas, água fervendo em uma panela que se encontra sobre esta boca do fogão. Então o que acontece? Gás queimando, palavra queima. O que queima é? Toda queima, não precisa nem do resto. O que queima é? Isso, perfeito.
E agora, e a água que está em cima? Bem, se o gás está queimando, está perdendo calor, o que a água está fazendo para ferver? Absorvendo. Então, o que eu tenho? O gás queimando é exo. E a água fervendo é endo. Isso. Então, eu tenho um exotérmico e o 2 endotérmico. Viu como é simples para entender? Tá? Agora, o que acontece? O que é entalpia? Sabe aquele calor que a gente estava falando, calor absorvido e calor liberado? Vamos dar um nome a ele. Ele é chamado entalpia. Tá? Então é só isso. Entalpia é aquele calor que a gente estava falando. Calor que é absorvido ou calor que é liberado. E ele geralmente ele é medido em quê? Caloria ou joule. Tanto que naquelas barrinhas de cereais ou qualquer alimento que tu tenha, tu vai ter duas unidades. Tá? Elas são medidas em calorias ou em joule. Então, o que acontece? Uma caloria, ela vale 4,18 joules. Então, se tu olhar ali, vai ter lá uma tabelinha que vai ser mais de 4 vezes maior, mas é a mesma coisa. Então, o alimento, ele é energia, está medido em energia, que é o que a gente precisa para consumir, para nos mantermos. Nós mantemos a máquina do nosso corpo funcionando, tá? Então, essa entalpia, essa energia que a gente vai ter, por exemplo, de uma reação, tu não pode dizer quanto é no início e quanto é no final. Tu pode me dizer quanto ela variou. Quanto, por exemplo, ela mudou, né? Quanto ela mudou. Então, quando ela está lá, por exemplo, ocorrendo uma reação química, eu não sei quanto ela está perdendo, quanto ela ganhando naquele momento. Eu vou conseguir medir somente sua variação. Né? O quanto ela tinha antes e o quanto ela passou a ter depois da reação. Ali que eu sei quanto é a minha variação. Então, esse delta aqui, esse triângulo que está ali, é o que vai indicar o quanto variou a minha entalpia. Então, eu tenho entalpia final menos inicial. Tem sempre final menos inicial, para saber quanto tu variou. Então, por exemplo, o seguinte, o que acontece no processo exotérmico? Exotérmico tu não perde. Então, o que vai acontecer? Se tu perdeu, tu vai ficar com menos que tu estava antes. Então, pensa o seguinte, exotérmico é um processo que eu perco energia. Se eu estou perdendo energia, eu vou estar com menos energia do que o que eu comecei. Então, imagina só, imagina um gráfico. Tá? O R é meu reagente, que é meu início da minha reação. O P é meu produto, que é meu final da reação. Então, comecei com mais energia, terminei com menos. Que significa o quê? Um ΔH menor que zero. Mais simples ainda, quer ver? Tu não perde energia? Perdeu. Tu perde com qual sinal? Sinal de mais ou sinal de menos? Sinal de menos. Sinal de menos é tudo que é positivo ou tudo que é negativo? Tudo que é negativo. Tudo que é negativo é menor que zero. Então, toda vez que teu ΔH for negativo, tu vai ter um processo exotérmico. Tu não precisa saber toda aquela reação gigantesca. Tu só precisa saber que o teu ΔH sendo negativo, ela é exotérmica, só isso. Então é só olhar no ΔH. No endotérmico vai ser o contrário. Tu vai começar com menos energia, tu vai terminar com mais. Como tu ganhou o teu ΔH, tua variação de energia, ela é positiva. Positiva é o quê? Mais. Mais é maior que zero? Sim. Então é isso que a gente vai ter aqui. Por exemplo, aqui, ó, vamos pegar essa ideia. Considere o gráfico a seguir. Esse gráfico, a energia está em quilocalorias, tá? Então, ó, o A mais B é meu início da reação. O C mais D é meu final da reação. Tu começou com quanto de energia? Ah, tu começou com 25. Terminou com quanto? Terminou com 40. Beleza. Quanto é a tua variação? De 25 para 40. Quanto é isso? Ah, 25 para 40? Então aumentei. Então o que eu faço? É final menos inicial. 40 menos 25, 15. Né? Então, ó, 40. Olha aqui. 40 menos 25, 15. Então, tua variação foi positiva. Agora, vamos analisar cada uma. A entalpia dos produtos é de 40 quilocalorias? Produtos é meu final. Meu final está em 40? Olha lá meu C mais D. Tá assim. Então, primeira é verdadeira. A segunda, a reação absorve 15 quilocalorias? Ali, quando eu tive meu cálculo, que o meu ΔH deu 15, que absorveu, deu mais 15,
Sempre as palavras absorve ou libera serão os mais e o menos. Como assim? Absorve é mais. Se tivesse escrito libera, é menos. Então, se tivesse a reação libera 15 quilocalorias, o cara está dizendo que é menos 15. Absorve 15 quilocalorias, o cara está dizendo que é mais 15. Mais 15 não foi o que eu calculei ali? Então, ó, 40 menos 25 não deu os 15? 15 positivo ainda? Então, sim. Então, eu posso dizer que ela absorve 15 ou meu ΔH é mais 15. É a mesma coisa. Então, ela é verdadeira também. Tá? Ou seja, de 25 para 40 aumentou 15. A reação ela é exotérmica? Olha lá, de 25 para 40, que era meu A, meu B, foi para o meu C, meu D. Não aumentou? Aumentou. Quando aumenta é exo? Não. Quando aumenta é o quê? Endo. A variação de entalpia é de 15 quilocalorias positivo? Sim. Então, a afirmação 2 e a 4 estão dizendo a mesma bosta. Tá? Que estão dizendo o quê? Que um absorveu 15 calorias. Então, um está dizendo que está dando um sinal positivo como absorve. E o outro está me dando a variação como 15 positivo. Então é a mesma coisa. Então, o que eu tenho de verdadeira? Eu tenho a 1, a 2 e a 4. Né? Eu tenho ali, letra C. Agora aqui. Ali que foi o que a gente viu, né? O calor pode ser representado como parte integrante da reação na forma de variação de entalpia. Ou seja, numa reação química, o calor ele pode estar no meio da reação, ou seja, eu colocando ali como parte, por exemplo, um processo endotérmico, ele não vai absorver calor? Sim. Então o calor ele pode estar aqui, tá? Antes da setinha que é nos meus reagentes, ou seja, para acontecer essa reação, eu tenho que colocar aqui o calor. Tá? Por quê? Porque ele está absorvendo o calor. Tudo que tem antes da minha setinha aqui é tudo que eu vou utilizar para a reação. Então eu vou utilizar o NH3 e calor. Ou posso fazer essa mesma reação sem colocar o calor aqui, mas colocando como variação da entalpia no final. É a mesma coisa, tanto uma coisa quanto outra. Ó, manha para vocês. Sempre que o calor tiver antes da setinha, é endotérmico. Sempre que o calor tiver depois, ela é exo. Então, olha só, um processo, no caso, uma reação endotérmica, tá? Então, o que eu vou ter? Ó, tá sendo ali colocado, né? Um pouco de... esse aqui é nitrato de amônio, né? Isso. E vai ser colocado também hidróxido de bário. Vai ser misturado os dois, tá? Vai ser misturado os dois. Ah, esqueci de mostrar para vocês o que foi feito primeiro. Foi colocado um pouquinho d'água aqui no início, tá? Foi molhado essa tábua aí, ó. Foi colocado água e colocado, no caso, esse LMAI aqui, né? Depois foi colocado o hidróxido de alumínio, aliás, o nitrato de amônio e hidróxido de bário, tá? E só mexeu os dois. Começou a mexer, 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 tá? Mexeu os dois. O que aconteceu? Mexeu, beleza. E agora foram pegar ali, tá? Esperou um pouquinho. Depois foram pegar ali o frasco. E por que não soltou de madeira? Porque aquela água congelou. Como assim? Como assim? O que aconteceu? Aconteceu o seguinte: nessa reação, tá? Foi um processo endotérmico. Quer dizer o quê? Ele absorveu o calor do que estava próximo. Ele pegou todo o calor, por exemplo, da água. Ele pegando o calor da água, tá? O que aconteceu com ela? Ela foi do estado líquido para o sólido. Então ela congelou. Um processo endotérmico é aquele que se tu botar a mão, tu sente o quê? Frio. Lembra lá nas sensações, lá no quadrinho anterior? Então, um processo endotérmico é aquele que tu sente frio. Tá? E um processo exotérmico. O que vai acontecer? No formato do calor,
que vai acontecer ali? O calor está depois da reação, ele sai da reação, ele é um resultado da reação. Então, sempre que o calor estiver depois da setinha, ele é exotérmico ou ele é negativo. Então, lá no endotérmico, eu tenho que o ΔH é positivo e o calor está antes da seta. Quando é exotérmico, o calor está depois da seta e o ΔH é negativo. Um exemplo de uma reação exotérmica. Tu não precisa necessariamente botar fogo em alguma coisa. Mas, por exemplo, se tu colocar açúcar, que nem está ali, e também colocar o quê? Ácido sulfúrico. Clareácido sulfúrico concentrado. Muito perigoso e não se deve brincar com isso, tá? Então, o que vai acontecer ali? Tu mexe, tá? Vai mexer com bastão de vidro, porque é um ácido, e se afastar um pouco, porque vai acontecer o quê? Uma reação um pouquinho mais violenta. Isso aí acontece, tá? O que está acontecendo ali? Presta atenção. Começa a sair os vapores de água, né? E começa a virar carvão. Tá? Essa é a desidratação do açúcar. Então aqui, vamos lá de novo. Uma reação exotérmica. O que vai acontecer numa reação exotérmica? Uma reação exotérmica absorve ou libera calor? Ela aumenta ou diminui a energia? Tá? Então vamos lá. Exotérmica, tu tá perdendo calor, tu tá liberando calor. O que está acontecendo com a tua energia se está perdendo? Bem, numa exotérmica eu perco energia, estou diminuindo. Tinha mais energia, estou tendo menos. A entalpia dos reagentes é maior que a dos produtos. Reagente é início, produto é final. Então, é o seguinte, que a energia do teu início é maior que a do teu fim. Numa exotérmica ela não começa com mais, termina com menos. Então, é isso que está dizendo a 3. Está dizendo o seguinte, que a energia do teu início ela vai ser maior que a do teu final. Certo? Também. E a variação de energia é negativa. Numa exotérmica tu não perde? Perde. Perde com qual sinal? De menos. Então, a variação é negativa. Então, eu tenho que essa aqui, eu tenho primeira está correta, segunda também, terceira também, quarta também. Então, todas elas estão corretas. Então, aqui, no gráfico, tá? Vamos ver. De acordo com o gráfico acima, indique a opção que completa respectivamente as lacunas das frases abaixo. A variação de entalpia é... O que está acontecendo ali? Está ganhando ou perdendo? Tu foi do A e B para o 2AB. Tu começou com mais e terminou com menos. Então, ela é positiva ou negativa? Tu perdeu. Tu perdeu, então ela é negativa. Tu perde com o sinal de menos. Se tu perdeu, a reação é endoexotérmica. Se tu perdeu, a reação é exotérmica. Porque se processa, ou seja, ela é exo porque perdeu ou porque ganhou calor. Então, porque ela perdeu. Então, o que aconteceu com aquele calor foi absorvido ou liberado? Liberado. Então, letra D. Negativa, exotérmica, liberando. Tá? Meu Deus. Olha essa questão. Meu Deus do céu, não dá para fazer? Claro que dá. Olha só. Olha só essa questão. Esse é aquele tipo de questão que o pessoal olha e já se caga todo, porque não faz porcaria nenhuma, tá? Então, as bolsas térmicas consistem geralmente em dois invólucros selados e separados, onde são armazenadas diferentes substâncias químicas. Quando a camada que separa os dois invólucros é rompida, as substâncias neles contidas misturam-se, ocorrendo aquecimento ou resfriamento. Quer dizer o quê? Existem umas bolsas térmicas que geralmente acontece o quê? Que são utilizadas mais em esportes, né? Onde o pessoal tem mais grana, aqueles campeonatos oficiais, né? O que acontece? O cara pega
uma bolsa, existe a bolsa quente e a bolsa fria. O cara dá uma batida nela, tá? Que é onde tem pequenos invólucros, né? Pequenas partezinhas, separando substâncias químicas. Quando o cara dá aquela batida, tá? Elas se misturam. E um dá uma reação quente e o outro dá uma reação fria. Depende do que tipo de bolsa térmica tu tem, tá? Isso que está dizendo. E aqui, a seguir, estão representadas algumas reações químicas que ocorrem após o rompimento da camada que separa os invólucros dos seus respectivos ΔH. Então, aí tem a reação 1, reação 2 e a reação 3, tá? Então, analise os ΔH da alternativa e correcione exatamente as reações com bolsas térmicas quentes ou frias. Traduzindo, é só tu olhar o ΔH e me dizer se é endo ou exo. Olha o ΔH do primeiro, positivo ou negativo? Negativo. Endo ou exo? Se é negativo, tá perdendo, então é exo. ΔH da segunda, positivo. Positivo é o quê? Ganhando. Ganhando é o quê? Endotérmica. E a última, ΔH negativo, tá perdendo. Então é exo. Tudo isso aí só para olhar o sinal do ΔH. Não é nem o valor, é só o sinal. Então eu tenho exo, endo e exo, que é uma bolsa quente, uma bolsa fria e uma bolsa quente novamente. Por quê? Exotérmica, quando eu tenho sensação, que justamente está na pessoa, é uma sensação quente. Endotérmica, como a bolsa térmica está na pessoa, é uma sensação fria. E exotérmica é uma sensação quente novamente. Só isso que era para fazer. Dizer se era endo ou exotérmica, só que em relação às sensações. Tá? Isso aqui a gente vai deixar para a próxima aula, que essa aqui é a etapa 1 da nossa aula, e nós vamos deixar o restante para as próximas etapas. Falou, pessoal? Se cuidem!